Quando você se olha no espelho, olhando cada ponto e detalhe de suas características físicas, como você se considera? Branco, negro, amarelo? E se eu te dizer que o grupo racial a qual você acha que pertence é o errado? E se eu te dizer que devido às numerosas misturas entre os seres humanos ao longo do tempo, foi preciso a ciência criar novos termos para classificar os novos grupos que nasceram? Preto, branco, pardo, mestiço, vermelho e todos os outros. Venham comigo que ao final deste vídeo você estará mais convicto de suas raízes e origens. Meu nome é Gilson Manuel e eu sou seu descolonizador favorito e sejam bem-vindos ao meu canal. Imaginem que alguma prova da escola, currículo ou mesmo no bilhete de identidade pedisse para colocar o seu grupo étnico ou racial. Esse é o tipo de pergunta que poucos conseguiriam responder. E os que conseguem, na maior parte das vezes, não são sinceros. Então, pegue numa folha, pegue a sua lapiseira e também busque um espelho. E assim vai apontando todas as características que melhor combinam consigo, para no final tirar essa dúvida de uma vez por todas. Sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Como todos nós sabemos, branco é o termo dado a indivíduos associados à incidência europeia. As características associadas ao que é comumente referido como pessoas brancas podem variar bastante devido à grande diversidade genética e cultural desse grupo. Por isso, vamos começar por descrever um branco comum. Aquele tipo de pessoa que você logo que olha já sabes que esse é um white. Bora explorar suas características em mais detalhes. A cor de pele de pessoas consideradas brancas varia de muito clara a quase translúcida a tons de bege. Para quem não sabe, pele translúcida se refere a uma pele super luminosa. A pele com tom translúcido é um tipo de pele que tem uma aparência muito clara e quase transparente, o que permite que alguns dos vasos sanguíneos e outros tecidos sobre a pele fiquem visíveis. Essa característica é mais comum em pessoas de pele extremamente clara. A pele translúcida pode dar a impressão de uma tonalidade levemente azulada ou rosada, devido à visibilidade dos vasos sanguíneos. Já os tons de bege são os neutros a levemente amarelado, mais uniforme com uma aparência clara. Também são caracterizados por um tom de pele pêssego, que tem um toque rosado ou avermelhado. Em geral, a pele dos brancos é mais clara devido à menor quantidade de melanina, o pigmento que dá cor à pele. Pessoas brancas geralmente têm maior propensão a queimaduras solares e ao desenvolvimento de sardas, devido à menor proteção natural contra os raios UV. Mas nem todos têm essa particularidade. Existem brancos com pele ligeiramente mais escuras que veremos lá mais à frente. As cores do cabelo podem variar do loiro claro ao castanho e preto, com uma variedade significativa de tonalidades. O cabelo ruivo também é relativamente comum entre as pessoas da incidência europeia. A textura do cabelo pode variar de liso a ondulado, embora o cabelo liso seja mais predominante. A cor dos olhos varia amplamente entre pessoas brancas, sendo os tons de azul, verde, cinza e castanhos claros os mais comuns. Os olhos tendem a ser de formato oval e claro, mas isso pode variar consideravelmente entre diferentes populações. Isso porque a cor dos olhos é determinada pela quantidade de melanina presente na íris, regulada por genes como o OCA2 e o HRC2, o que faz com que a baixa melanina na íris permita que a luz se disperse mais facilmente, o que é vantajoso em regiões de baixa luminosidade, como o norte da Europa, onde níveis mais baixos de melanina podem facilitar a visão. Daí vem o surgimento dos seus olhos claros. Pessoas brancas comuns geralmente possuem uma variedade de formatos de narizes, que estão entre os retos, aquilinos ou ligeiramente arrebatados. O nariz tende a ser mais estreito e projetado em comparação com outros grupos étnicos. O tamanho do nariz também varia, mas narizes mais finos são os comuns entre populações brancas. Os narizes mais estreitos e projetados ajudam a aquecer e a umidificar o ar antes dele entrar nos pulmões, o que é vantajoso para populações que vivem em climas frios. Pessoas brancas geralmente têm uma mandíbula e maçãs do rosto moderadamente definidas, embora haja grande diversidade dentro do grupo. Agora, o formato do rosto pode variar de oval a triangular ou quadrado, dependendo da região étnica específica. É fundamental lembrar que o intuito do vídeo não é promover a divisão nas diferenças entre nós seres humanos, e também que raça é um conceito socialmente construído e que essas características não são absolutas ou exclusivas. Não há uma característica física única para a altura ou peso, pois isso varia muito dentro de qualquer grupo. Isso também inclui a distribuição de gordura e massa muscular. As variações estão mais associadas ao estilo de vida do que à genética. Mas, o comum de se observar nessas pessoas é que eles têm uma distribuição de gordura muito diferente em comparação aos outros grupos, falando especificamente do sexo feminino. Em climas mais frios, a gordura corporal tende a ser distribuída de forma mais uniforme ou acumulada no tronco, como abdômen, para conservar o calor, resultando em quadris e glúteos menos pronunciados.
Numa linguagem mais miúda, significa que esse grupo de indivíduos geralmente ou raramente são menos propensas em desenvolver bunda grande. Sim, nas pessoas de descendência europeia, a sua gordura tende a ser mais uniformemente distribuída pelo corpo e, consequentemente, com menos ênfase nos quadris e glúteos. Mas claro, isso também pode ser influenciado por outros fatores. Será que tem alguma branca aí assistindo ao vídeo que pode vir provar o contrário? Por favor, manifeste-se nos comentários. Pessoas de descendência europeia tendem a ter um metabolismo variado. Em geral, estudos sugerem que eles podem ter maior tolerância ao consumo de laticínios devido a uma maior prevalência da lactose persistente, que é a capacidade de digerir lactose na idade adulta. Também são propensas em algumas doenças genéticas, como fibrose cística, uma doença genética que afeta principalmente os pulmões e o sistema digestivo. Também a hemacromatose, que é mais uma doença hereditária, ela é caracterizada pelo acúmulo excessivo de ferro no corpo, que se acumula principalmente no fígado, coração e prânquias, podendo causar danos a esses órgãos com o tempo. E também temos a doença do Tay-Sachs, uma condição genética muito rara que afeta o sistema nervoso. Esses tipos de doenças são mais comuns em populações brancas, ou melhor dizendo, de ascendência europeias. Se formos ver na questão de organismo, devido à pele mais clara, pessoas brancas têm maior eficiência na produção de vitamina D em condições de baixa exposição ao sol, mas também são mais suscetíveis a deficiências em regiões com pouca luz solar, além do facto de pessoas brancas serem mais propensas a terem câncer de pele e são vulneráveis a queimaduras solares, pois por terem pouca melanina, a proteção contra os efeitos nocivos dos raios ultravioletas é muito frágil. Já no sistema cardiovascular, estudos indicam doenças cardiovasculares entre diferentes subgrupos europeus, com alguns mais propensos à hipertensão e outros a colesterol alto. Isso que acabamos de descrever são as características dos brancos comuns, que não refletem no geral a grande diversidade. Falamos aqui de pele clara, quase translúcida. Ok, mas existem brancos com peles muito mais escuras. Citamos aqui traços finos como nariz retos e aquilinos. Tudo bem, mas isso não faz parte nem da metade atualmente deste grupo racial. Calma que você vai entender bem já já. Mas antes, agora que entendemos mais sobre as características associadas às pessoas de descendência europeia, vamos explorar as peculiaridades das populações de descendência africana, um dos grupos mais diversos do planeta. Muita gente se pergunta qual o termo certo para se referir às pessoas de descendência africana, preto ou negro. Em alguns países como o Brasil, o termo preto é amplamente utilizado de maneira oficial, como em censos e classificações de cor, para descrever a cor da pele. No entanto, o termo pode, em alguns contextos, ser visto como mais direto e em certas situações pode ser considerado pejorativo, se usado de forma inadequada ou com conotação negativa. Em outros países, como os Estados Unidos, o termo mais comum é black, ou seja, preto, e há também o uso do African American, que significa afro-americano. O termo negro é frequentemente utilizado de forma mais abrangente para se referir às pessoas de descendência africana, englobando aspectos culturais, históricos e sociais. Em muitos contextos, usar negro é considerado mais respeitoso e ligado à luta por igualdade e direitos civis. Na maioria dos países, negro é amplamente utilizado para se referir à identidade racial. Algumas pessoas preferem ser chamadas de preto, outras de negro. Resumidamente, o termo negro é mais comum em contextos sociais, culturais e militantes. Já o preto é usado de maneira mais direta, mas deve-se ter cuidado com o contexto para evitar mal-entendidos, ou seja, depende muito da preferência pessoal. Então não se estressa muito em escolher qual dos termos usar, pois os dois estão certos. Por exemplo, aqui em Angola, ambos os termos são utilizados, mas negro é o mais comum. Por isso neste vídeo eu vou usar mais o termo negro. Como todo mundo sabe, pessoas negras têm um tom de pele mais escura devido à maior quantidade de melanina. A pele escura evoluiu como uma forma de proteção contra os fortes, intensos, os terríveis e absurdos raios solares. Tal intensidade solar que é o normal em regiões próximas ao Equador. Essa linha aqui que divide o hemisfério sul do hemisfério norte. A maioria das pessoas negras tem olhos de cor escura, predominantemente castanhos escuros ou preto, o que também ajuda a proteger os olhos da forte exposição à luz solar. O formato dos olhos pode variar bastante, mas muitas pessoas de descendência africana têm olhos grandes e arredondados. O cabelo de pessoas negras é geralmente mais crespo ou enrolado, com uma estrutura helicoidal que ajuda a proteger o couro cabeludo do calor intenso. Esse tipo de cabelo também tende a ser mais seco, já que o formato dos fios tende a ser mais volumoso e mais densos, o que impede que o óleo natural do couro cabeludo se espalhe facilmente pelos fios. O cabelo é predominantemente escuro, preto ou castanho escuro, e em alguns casos castanhos claros.
Mais uma vez, pessoal, aproveitando para realçar que dentro de qualquer grupo racial há uma imensa diversidade. As diferenças físicas e biológicas que existem entre esses diferentes grupos raciais não devem ser vistos como marcadores de valor ou hierarquia, mas sim como deslumbre das lindas variações naturais dentro da espécie humana. O nariz de pessoas de descendência africana pode ter uma base mais larga e narinas mais largas. Esse formato é muitas vezes associado à adaptação a climas quentes e úmidos, permitindo uma melhor regulação da temperatura do ar durante a respiração. Pessoas negras costumam ter lábios mais carnudos ou cheios. Essa característica varia bastante, mas é uma das marcas físicas observadas com frequência em pessoas de descendência africana. Há uma ampla diversidade no biotipo das pessoas negras, com variações significativas no tamanho, forma e altura. No entanto, em algumas regiões da África, pode-se observar tendências para uma estrutura corporal mais atlética ou esguia, enquanto em outras regiões pode-se encontrar pessoas com uma estrutura mais robusta. Vamos entender isso tudo juntos. Primeiro, que as populações de descendência africana têm uma distribuição de gordura corporal diferente, com uma tendência a acumular gordura de maneira mais concentrada em certas áreas, como quadris e coxas, em comparação com outras etnias. Isso porque a forma como o corpo armazena gordura é altamente influenciada pelos genes. Em pessoas de descendência africana, é comum a acumulação de gordura subcutânea nas regiões dos quadris e nas nádegas, o que resulta em formas corporais mais pronunciadas, como os glúteos maiores e quadris mais largos. Se tu és negra e não tens bunda grande, não fique triste não, porque isso também depende de muitos outros fatores. Mas mulher, isso está no seu DNA, vá na academia ou faça alguma coisa. Segundo, é que os membros superiores e inferiores tendem a ser mais longos em relação ao tronco, uma característica explicada pela regra de Allen, que sugere que populações em climas quentes evoluíam com membros mais compridos para facilitar a dissipação de calor. A regra de Bergman também completa isso ao afirmar que corpos mais magros e com maior relação entre a superfície e volume são vantajosos em climas quentes, pois permitem maior eficiência na perda de calor. Assim, os corpos de pessoas de descendência africana frequentemente apresentam estruturas esguias e adaptadas ao calor. Terceiro que, esses indivíduos também têm uma predisposição genética para maior desenvolvimento muscular, particularmente nas extremidades como braços e pernas. Estudos mostram que muitas pessoas negras possuem uma maior propensão de fibras musculares de contração rápida, tipo 2, que são responsáveis pela força explosiva e potência. Isso ajuda a explicar o sucesso de atletas negros em esportes que exigem explosão e velocidade, como corridas de curta distância e basquete. Sem esquecendo que as maçãs do rosto geralmente são mais salientas, o que pode dar ao rosto uma aparência mais angular, podendo apresentar uma mandíbula mais forte e definida. O risco de contrair câncer de pele é extremamente baixo devido à sua pele escura, rica em melanina. Em algumas populações de descendência africana, há uma maior propensão genética para hipertensão ou pressão alta, em parte devido a fatores genéticos e em outros casos influências ambientais e socioeconômicas. A prevalência de diabetes tipo 2 pode ser mais alta em algumas populações de descendência africana. Também a anemia falciforme, uma condição genética que é mais comum em pessoas de descendência africana. É uma mutação que, embora traga problemas de saúde, oferece alguma proteção contra a malária, o que explica a sua prevalência em regiões onde essa doença é endêmica. Embora essas características sejam frequentemente observadas em pessoas de descendência africana, a diversidade da África é enorme, repito, enorme, e muitas dessas características podem variar consideravelmente de uma região para outra. O continente africano tem uma das, se não a maior diversidade genética do mundo, o que resulta em uma ampla variedade de traços físicos. E você verá já do porquê essa minha afirmação. Dentro da etnia europeia, estamos falando de gente branca, pessoal. Os grupos étnicos são frequentemente categorizados com base em características físicas como cor da pele, estrutura facial e tipo de cabelo. As diferenças físicas entre esses indivíduos europeus têm origem em uma combinação de fatores evolutivos, genéticos e ambientais. Vamos conhecer os principais grupos, e se tu fores um branco, preste bastante atenção ao grupo que melhor você se encaixa. Tipos de brancos. Quando falamos sobre tipos de brancos, estamos explorando diferenças culturais, históricas e biológicas entre populações caucasianas ao redor do mundo. Essas classificações refletem adaptações ambientais, heranças genéticas e aspectos históricos que moldaram características específicas de diferentes grupos. Vamos abordar essas categorias com respeito e clareza, destacando traços gerais e evitando generalizações absolutas. Nórdicos. Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia e Islândia são os países que entram na categoria de indivíduos nórdicos, os famosos países escandinavos. Os brancos nórdicos são de uma adaptação aos climas de muito frios e a baixíssima luminosidade solar, o que levou ao desenvolvimento de pele muito mais clara para a síntese eficiente de vitamina D e olhos também muito mais claros para maximizar a absorção de luz.
Os nórdicos são caracterizados por pele muito clara, cabelo loiro, às vezes ruivo, e olhos azuis ou verdes. Sua estrutura facial estão mais variados para angulares e sua estatura geralmente é alta. Se você tem uma pele muito clara, olhos que sobrepõem as cores azuis ou verdes, seus cabelos possuem textura loiro ou castanhos claros, sua estatura é alta e sua estrutura óssea é robusta, então mano, você se enquadra sem dúvida na etnia nórdica. Além de que, tradicionalmente, os nórdicos em sua maioria são descritos como tendo lábios mais finos ou delicados. As características metabólicas dos nórdicos tendem a ter uma maior prevalência de intolerância à lactose, já que as suas dietas históricas dependiam muito de produtos lácteos. São menos propensos a doenças cardiovasculares, mas têm uma incidência maior de certas doenças autoimunes, como esclerose múltipla. Também chamados de celtas, são oriundos de países como Reino Unido, Irlanda e Escócia. Pele clara, muitas vezes com sardas, cabelos de várias cores, loiros, castanhos e ruivos, e assim como os nórdicos, uma estatura média a alta. Influenciados por uma mistura de invasões e migrações históricas, os célticos têm características que incluem pele clara e cabelo ruivo, resultado da seleção natural de fatores genéticos variados na região. Pele clara com possíveis tons avermelhados, cabelo ruivo ou castanho e olhos claros, geralmente verdes ou azuis. A estrutura facial pode ser um pouco mais arredondada em comparação com os nórdicos. Apesar dos célticos e nórdicos mostrarem serem muito semelhantes fisicamente, suas diferenças visíveis são notáveis enquanto os nórdicos têm uma pele muito clara associada ao norte da Europa, especialmente a Escandinávia, os célticos têm uma pele clara, mas tendem a ser um pouco mais rosado ou avermelhado em comparação aos nórdicos. Os cabelos dos nórdicos são tipicamente loiros, variando de loiro claro a loiro escuro, e a sua textura é geralmente fina e lisa. Já os célticos variam de ruivos a castanhos, com uma maior incidência de cabelos ruivos. A textura pode ser ondulada ou levemente cacheada. Os olhos dos nórdicos são predominantemente claros, como azuis, cinzas ou verdes. Em contrapartida, os célticos têm uma maior variedade de cores, incluindo azuis, verdes e castanhos, com maior frequência de olhos verdes. A altura dos nórdicos é geralmente descritos como altos, com estrutura esguia, enquanto os célticos são descritos como uma estrutura média, um pouco mais abaixo do que os nórdicos. O rosto dos nórdicos possui uma face longa e estreita, com uma mandíbula mais definida, nariz mais reto ou levemente aquilino, curvado, fino e longo. Os lábios são geralmente descritos como médios a finos, com variações dependendo da região. Os célticos com sua face mais arredondada ou quadrada, com uma mandíbula menos pronunciada em comparação aos nórdicos. Também nariz mais largo ou ligeiramente mais achatado, em comparação ao nariz fino dos nórdicos. Bem, para quem não saiba, os anglo-saxônicos na verdade também são vistos como celtas, mas o que muda é apenas a geografia. Como é que você vai entender? Os anglo-saxônicos é o termo usado para descrever os ancestrais dos ingleses modernos, aqueles que possuem laços históricos, linguísticos e culturais provenientes devido à migração e colonização britânica. E por isso mesmo, a maioria dos anglo-saxônicos são considerados brancos, porque são descendentes de caucasianos. Os países que se enquadram no termo anglo-saxônicos são, primeiro, Inglaterra, o principal país associados aos anglo-saxões, óbvio, já que foi na Inglaterra que esses povos se estabeleceram e deram origem à nação inglesa. Em seguida temos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Esses países são descritos como anglo-saxônicos em termos físicos, culturais e históricos. Tudo isso porque, assim como mencionei, foram colonizados pelos ingleses. Tanto a língua inglesa como muitos aspectos da cultura britânica foram fundamentais na formação dessas sociedades. Esses países se enquadram nessa categoria porque a Inglaterra, como óbvio, é o berço original dos anglo-saxões. Já os Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, embora esses países tenham grande diversidade étnica hoje, muitos aspectos ou quase todos de suas culturas, sistemas legais e línguas são fortemente influenciados pela colonização inglesa, até porque a sua influência foi e ainda é predominante. Populações celtas e anglo-saxônicas podem ter uma maior prevalência de doenças como a hemacromatose, que é o excesso de ferro no sangue, que é mais comum entre pessoas de descendência celta. Para quem não está entendendo, eu estou falando dos brancos dos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Reino Unido, Nova Zelândia, Irlanda, Austrália e Escócia. Uma curiosidade é que ainda existem muitos debates se os franceses também se enquadram nos celtas. Isso porque a herança céltica é mais predominante na França do que o resto, mas a sua forte genética está mais no norte e centro do país. Por isso, não é errado dizer que os franceses também se enquadram nesse grupo. Porém, as regiões sul são totalmente a exceção, pois tiveram e têm uma forte influência mediterrânea que você verá a seguir. Mediterrâneo.
Se você acha que a pele clara é uma condição obrigatória para fazer parte deste grupo racial, estás muito enganado. Isso porque existem indivíduos de pele mais escura entre populações tradicionalmente descritas como brancas ou de pele clara. Embora essa característica não seja tão comum e pode não corresponder totalmente ao que se entende por branco, em contextos sociais e históricos, não faz eles deixarem de ser brancos. Esses são os mediterrâneos. Quando falamos de mediterrâneos, estamos nos referindo a países como Itália, Grécia, Espanha e Portugal, os chamados europeus do sul. Muitos estudiosos consideram também toda a região sul da França. Foi através das adaptações a climas quentes e ensolarados, inclusive misturas genéticas, que algumas regiões da Europa, especialmente na Península Ibérica, que é possível encontrar indivíduos com pele mais escura, devido à mistura genética e histórica com povos do norte da África, como os famosos mouros. Esse fenômeno pode resultar em pessoas de pele mais escura entre os europeus, embora ainda se enquadrem na categoria de brancos, de acordo com muitos critérios sociais e culturais. Esses fenômenos favoreceram características como pele mais morena, vão desde tonalidades mais oliva ou clara, cabelos escuros, castanhos ou preto, que ajudaram a reduzir o aquecimento excessivo, e olhos escuros, também castanhos ou pretos. Características faciais podem incluir um nariz mais pronunciado e uma estatura média a baixa. Os mediterrâneos são frequentemente descritos como tendo lábios mais cheios ou carnudos, especialmente em comparação com os nórdicos e célticos. Quer dizer que eles não têm lábios tão finos como os dos nórdicos ou dos celtas, mas também não têm lábios tão carnudos ou cheios como os negros. Estão aí entre o meio termo. Esses indivíduos são os típicos europeus que podem apresentar características físicas que são comumente associadas à população de descendência africana, como nariz largo e lábios carnudos. Os mediterrâneos têm uma menor prevalência de intolerância à lactose em comparação com os europeus do norte. Também as suas dietas mediterrâneas ricas em azeite de oliva, peixes e vegetais são associados a uma menor incidência de doenças cardiovasculares. No entanto, os mediterrâneos têm uma tendência maior à talassemia, a chamada anemia do Mediterrâneo, uma doença muito comum nesses povos, pois a sua origem é hereditária. Eslavos é o termo usado para se referir à divisão étnica e linguística de povos que falam línguas originadas de uma língua comum, chamada proto-indo-europeia. São esses povos que viveram há milhares de anos e migraram para várias partes da Europa e da Ásia. Com o tempo, suas línguas se espalharam e evoluíram, dando origem a muitas das línguas que conhecemos hoje, como português, inglês, espanhol, russo, hindi e muitas outras. Para que tu entendas melhor, existem os eslavos orientais, ocidentais e os meridionais. Os eslavos orientais, como a Rússia, a Ucrânia, a Bielorrússia, é o maior grupo dentre todos os eslavos. Temos também os eslavos ocidentais, nesse caso a Polônia, a República Tcheca e a Eslováquia. E por fim, os eslavos meridionais, que são a Sérvia, a Croácia, a Bósnia, a Herzegovina, a Eslovênia, Montenegro, Macedônia do Norte e por fim, Bulgária. Suas particularidades são sua pele clara, levemente rosada, cabelos predominantemente castanhos claros ou loiros escuros, mas pode variar entre loiros, castanhos e até cabelos mais escuros. A textura do cabelo é geralmente lisa ou levemente ondulada. Frequência alta de olhos azuis, cinzas e verdes, embora também existam eslavos com olhos castanhos. O nariz é geralmente reto ou levemente aquilino, com proporções médias a finas. Lábios de tamanho médio com formas variadas, mas geralmente sem características marcantes. Os eslavos, que ocupam grande parte da Europa Oriental, são frequentemente descritos como tendo lábios não padronizados quanto ao tamanho. Por isso são classificados como médio. Dependendo da região, pode haver variações, com algumas populações exibindo lábios um pouco mais cheios ou mais finos. A diversidade desse grupo é muito maior, dado o vasto território ocupado pelos eslavos e as suas várias influências genéticas. Os eslavos tendem a ter uma estrutura média alta, com constituição física robusta em algumas regiões. A vasta região da Europa Oriental, com variações climáticas e geográficas, levou ao desenvolvimento de características físicas variadas, mas com predominância de pele clara e cabelos em tons mais escuros comparado aos nórdicos. E sua estrutura facial é geralmente mais robusta, com traços mais fortes. No geral, pessoal, eles têm traços de brancos comuns, sem grandes particularidades. Bálticos. Nome pelo qual é conhecido a região nordeste do continente europeu, são indivíduos semelhantes aos nórdicos devido à proximidade geográfica e influências históricas comuns, mas com variações regionais que refletem uma combinação de características adaptativas e heranças ancestrais. Inclui países como a Estônia, a Letuânia e a Lituânia.
Pessoas bálticas tendem a ter pele clara, muitas vezes descritas como branca ou mesmo muito pálida. O cabelo pode variar de loiro a castanho claro, com algumas pessoas tendo cabelos ruivos. A textura é geralmente fina e lisa. Os olhos são frequentemente azuis, cinzas ou verdes, típico de muitas populações do norte da Europa. Já o nariz tende a ser reto ou levemente aquilino, curvado, com proporções médias ou finas. Entretanto, os lábios são geralmente finos, semelhantes aos nórdicos, com uma constituição física que reflete a sua região muito fria. Agora, aqui está uma foto com cada indivíduo de um grupo específico. Você consegue ver a diferença? Tenta analisar por si. E como ficam os mestiços? Como ficam aqueles que foram as misturas desses grupos raciais? Como se encaixam aqueles que o pai é branco e a mãe é negra? Como ficam aqueles que a mãe é asiática e o pai é indígena? Mas Gilson, se o meu avô for japonês e a minha mãe branca e o meu pai negro, como eu fico? Essas perguntas com certeza serão respondidas na parte 2, porque como você vê, o vídeo está muito longo e não dá para falar de toda a linda diversidade humana em um único vídeo, né? Mas espera aí, você viu que eu apenas falei da diversidade dentro da etnia branca e não da negra? É porque isso também estará na parte 2. Bem, só se vocês quiserem, né? Comentem aí e explodam o botão de gostei. E é claro, se inscrevam no canal, porque eu vou vos contar uma coisa, gente. Esse vídeo deu muito, mas muito trabalho. Falta tão pouco para eu alcançar os 1000 inscritos. Tá quase, gente. Então, por favor, explodam o botão de gostei, explodam o botão de inscrito. Meu nome é Gilson Manuel e eu sou seu descolonizador favorito. E sejam bem-vindos ao meu canal.